Bem-vindos de volta ao Espaço Aberto, seu podcast. E hoje nós vamos falar sobre vendas, os desafios de se vender, de estar nesse ramo. E conosco aqui hoje está o Danilo, que ele é coordenador de vendas da loja Porto Belo e também arquiteto. E Ana Tamanho, que é mentora de mulheres e consultora empresarial. Fique com a gente, já curta, compartilhe esse vídeo e assista mais um episódio de Espaço Aberto. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto, lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. Eu saí da faculdade aprendendo que eu sou arquiteta, não vendedora. Demorei para entender que eu sou uma arquiteta vendedora, porque eu tenho que vender meu negócio. Danilo e Ana, tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui hoje. Fala aí, Danilo que é arquiteto também, né, Danilo? Sim. A gente sai da faculdade, eu sou arquiteto, e ninguém mostra esse mundo de possibilidades que é a área de vendas, tanto para arquitetura como para tantas outras áreas, né, Ana? Sim. Qual foi o teu desafio, Danilo, como arquiteto, entender esse teu processo, né, para entrar na área de vendas? Meu desafio, acho que o o mais difícil foi aceitar que eu não ia ser um arquiteto tradicional, como vendem a paixão de ser arquiteto, né? Uhum. Porque normalmente a gente faz a faculdade por paixão, por amor, né? Muito difícil você conhecer um profissional de arquitetura que não disse que se apaixonou, que entrou apaixonado na área. Então, a gente passa por um processo de identificação, uma troca de personalidade profissional, ou né, entendimento né, profissional, que você olha e fala, poxa, acho que eu não vou ser aquele arquiteto que tem teu escritório, que fica ali fazendo os projetos atrás da mesa, vou ser outra coisa dentro do segmento, né? Uhum. Eu acho que até esse processo para te entender que tu pode ser outra coisa dentro do segmento, né? Eu, na verdade, eu demorei para entender que o meu perfil não era o perfil de escritório. né? E durante toda a minha trajetória as pessoas falavam, e a Ana foi uma delas que falou, Lid, tu tens que vender, tu é muito boa para vender, faz venda. E eu falava, eu não sou vendedora, eu sou arquiteta. Né? Exatamente, foi isso aí que eu passei, né? Então as pessoas falavam, cara, mas você tem super desenvoltura para venda, se comunica bem, é bem apresentável, chega no lugar, já consegue rapidamente não dominar, mas assim, receber as pessoas, já ter o carisma, né? E aí eu falava, não, eu sou arquiteto, eu preciso ir atrás de projetos, eu preciso, né, me especializar e procurar. Então foi um processo adaptativo muito doloroso para quem investe muito tempo na arquitetura e entende dentro do segmento da faculdade que você não vai fazer aquilo ali que está sendo estudado, né? E dentro da faculdade a gente estuda projeto. A gente não estuda vendas, não estuda burocracias, não estuda nada. Nada, né? Só realmente projeto. Tanto que eu até brinco assim, quando eu converso com outros arquitetos, eu falo assim, cara, tu pode colocar 10 profissionais na mesma sala e falar, me faz um projeto. Os 10 fazem um projeto diferente, cada um com uma ideia diferente, um brand, algo assim que você fala, característico desse profissional. Mas aí tu pega esses 10 projetos agora, olha pra eles e fala, me vende os 10, cada um vende o seu. Daí... Entendeu? É verdade. Então, hoje eu já me vejo ao contrário. É mais fácil falar assim, me dá o projeto pronto já para eu vender do que eu fazer o projeto, né? Então, tem... O que até eu comentei com vocês, né? Uma vez escutei assim, ninguém tem um filho, olha pro filho e fala assim, esse vai ser vendedor. Eu quero que ele cresça, quando adulto vai ser vendedor. Verdade. Mas, Ana, tu começou cedo nessa área. Comecei bem cedo, Lid. 15 anos, eu já comecei buscando algo, eu não queria ficar em casa. Falei, eu quero me comunicar, eu quero estar em algum lugar que eu pudesse vender algo. Sabe aquelas rodas de crianças, brincadeiras de colégio? Eu sempre liderei. Então, eu tinha essa facilidade para comunicação. E eu falei, eu vou buscar algo cedo para mim. E o meu primeiro emprego foi na área de vendas como balconista de uma loja.
né? E eu falo assim, foi assim o meu start para mim melhorar cada vez mais a minha comunicação, a forma como eu iria aprender a vender os produtos, né? Porque quando você tem um perfil mais executor, né? E na época, eu lembro bem, assim, não foi meus pais, falaram, olha, vai lá, busca um emprego e tal. Eu mesma tomei essa iniciativa, né? E eu fui aproveitando. Eu fiquei 4 anos nessa mesma loja, né? E aquilo ali foi o inicial, assim. Tu gostou? Tu se apaixonou assim de cara? Eu me apaixonei de cara. Eu me apaixonei de cara e eu lembro da minha primeira venda. A minha primeira venda foi um botão. Olha. Um botão, né? Na época, a minha líder, que eu considero ela como minha líder, a dona Maria de Lourdes, ela me tirou do depósito, ela falou, vou te colocar no depósito e aí vamos ver o que você vai me entregar. E assim, quando ela voltou, depois de 2 horas, eu já estava sentadinha esperando a outra tarefa, né? E aí começou, porque nós precisamos ter um começo. Para tudo na vida, a gente precisa dar o primeiro passo. E eu sabia que aquele lugar, aquela loja, eu falei, eu vou trabalhar lá na frente. Eu vou ser uma balconista, né? Então, era o meu sonho estar lá, junto com as meninas, trabalhando, conversando, o tempo passava. E não ficar lá no depósito, sabe? Então, foi muito legal, assim, o meu início. E hoje, quando a gente fala de vendas, às vezes as pessoas pensam muito no digital só. No online. Hoje tu mentor, desculpa a palavra, da consultoria empresarial, né? Sim. Da área de vendas, tanto para empresa como para online. Para o digital também. Isso. Hoje eu atuo dentro dessa área com consultoria empresarial e mentorias. E também eu tenho um programa que eu lancei um desafio para as mulheres, um curso online. Então eu fui vendo a necessidade, como eu sou publicitária de formação e marqueteira, comunicóloga, eu fui vendo a necessidade que elas tinham de fazer acontecer dentro do digital. Mas, da forma presencial, a gente também vê muitos problemas, muitas situações que assolam esse dia a dia, né? A forma de você abordar um cliente, a forma como você vai vender o produto, porque primeiramente você tem que conhecer o teu produto para depois você querer vender, né? E aí eu fui vendo que os desafios no digital, eles eram praticamente focado na questão da postura e da comunicação. Era o principal desafio. O produto ficava lá atrás. É mais como tu entrega, como tu faz a venda, né? Ai, o que o outro vai achar, como eu vou me posicionar, vão falar de mim. Então, há uma vulnerabilidade muito grande. Mas também tem essa situação que, por mais que a pessoa conheça o produto dela, vai chegar na hora, em frente à câmera aqui, vai travar. E eu fui essa mulher durante anos. Eu me libertei disso, vai fazer agora uns 5 anos. Após 8 anos como uma gestora na minha área, atuando com uma agência de comunicação. Eu tive uma agência durante esse tempo. Então, eu fazia tudo para todos, mas eu não conseguia aparecer. Pra ti, tu não vendia. Mas é a mesma coisa que a gente tava falando do Danilo, da arquitetura. Se tu pegar também os profissionais, eles fazem projetos para outros, mas para eles, né? Por exemplo, vou fazer a minha casa. Muito, muito provável que o profissional contrate outro arquiteto do que fazer o projeto dele. Tem um pouco disso, né? Isso. E tu formado em marketing, tu fazia o marketing, propaganda para todo mundo e para ti. Movidos por 2 pontos, na verdade. O medo e o desejo de fazer acontecer. Que o medo também vem desse julgamento, né? De tu ser arquiteto e não exercer a profissão. Sim, também. E tem quando a gente faz para nós mesmos, né? A gente sente um excesso de perfeição no resultado, né? Então, por exemplo, para arquiteto que trabalha muito com prazo. Cara, se você tiver mais 10 dias de prazo, você fica 10 dias melhorando. E sabe, executando e olhando. Vou puxar aqui, vou colocar ali. E acredito que no vídeo, quando você também tá se autopromovendo, se autodivulgando, tem isso, né? Você olhar demais, você, putz, o cabelo não ficou bom, um sorriso. Isso. Né? Posso continuar dessa parte? Pode. Posso? Tá. Então, nós somos movidas por 2 pontos. Pelo medo e pelo desejo.
Só que, geralmente, nós bloqueamos nessa questão do medo. Então, nós não conseguimos olhar para a câmera, nós ficamos olhando os nossos defeitos. Então, nós olhamos aqui se o cabelo tá legal, né? Se o dente tá branquinho, se o dente tá amarelado. As rugas. Então, aquilo ali faz com que você lá, a sua crença, há uma crença limitante que diz assim, você não é boa o suficiente. E aí a mulher trava. Homens e mulheres. Mas como eu trabalho com esse público feminino, eu vejo muito isso, né? Mulheres lindas, maravilhosas, sabem super do seu produto, do seu serviço, só que não conseguem chegar e vender. E sabem que o produto é muito bom. Oi, que susto. Pode falar. Caiu o cenário aqui, gente. Então, sabem que o produto é muito bom, porém, elas travam em função disso. Então, esse posicionamento na área de vendas, ele precisa acontecer primeiro de forma interna. Eu preciso entender bem do meu serviço, do meu produto, trabalhar isso com a minha equipe de vendas também, ter algo que seja, assim, único, que aquela empresa, ela demonstre para a sociedade e levar isso da mesma forma online. Porque o presencial, ele é uma extensão do online. E o online é uma extensão do presencial. Então, quando as pessoas entenderem que não é algo ali que vai te prejudicar, e sim que vai te beneficiar, te auxiliar, vai ser muito mais tranquilo de gravar um vídeo, de falar do teu produto, sem medo, sem receio. Então, tu vê que no online ali, a maior dificuldade das pessoas é o medo e o julgamento. É o maior. As duas maiores dores é o medo e o julgamento. E eu acredito que 90% dos casos que você tá incomodado com o cabelo tá um pouquinho fora do alinhamento que eu queria, o dente, é só você, né? Só. Quem tá assistindo nem tá pensando nisso, tá olhando o conteúdo, né? Captando outra coisa. E, assim, uma dica que eu dou é que você seja simples. Você não queira, né, incrementar muito. O que você precisa hoje, por exemplo, para gravar um bom vídeo? Uma luz, né? Ou uma claridade, um ambiente que traz uma luz natural, né? E a câmera, né? Um bom celular, uma boa câmera. E você ir fazendo vídeos que tenham essa conexão com a dor do cliente. Nós, Lidy, nós somos resolvedores de problema. Quando a gente entender que a gente vai levar isso para o externo, ajudando um cliente, nós estamos ajudando ele a resolver um problema. E o vendedor é o maior solucionador de problemas, né? O Danilo, hoje, como coordenador de vendas da Porto Belo, tu gerencia uma equipe, né? Sim. Mas ali é mais no presencial. O nosso negócio ali é focado na venda consultiva, né? Então, por exemplo, a gente até tem um catálogo digital onde os clientes e arquitetos consultam ali os produtos, mas a ideia é realmente que quando o cliente falar, bom, decidi, acredito que é esse aqui, ele vai ter que falar conosco. Ele vai precisar entrar em contato para a gente poder passar, tirar as dúvidas, especificações e também poder ter o reforço ali para estimular a compra, né? Porcelanato, né? Que é o nosso maior... ticket ali na Porto Belo. Não é uma compra rápida, né? Não é uma coisa que o cliente olhou hoje ele está comprando. Muito raro os casos, né? Então, a gente precisa ser sempre consultor daquele atendimento. Vem sempre com problemas, porque a pessoa vem com dúvida de qual é o melhor produto, qual é o melhor tamanho, como que eu vou fazer, né? E a mão de obra. E a gente abraça esse cliente, pega, né, essas referências e vai... Amaciando ele até o momento da venda. Qual tu acha que é o maior desafio ali no presencial, né? Seja tu como vendedor ou gerindo, né, a equipe de vendas? Olha, eu falo que o maior desafio é o que está na minha mão. O que eu preciso, gerir. Então, por exemplo, o que está da porta para fora depende muito do cliente, do momento, do time da obra, do profissional, do arquiteto. Agora, o que está nas minhas mãos, eu sempre penso que é o maior desafio que eu tenho, porque depende realmente da minha habilidade, de como o meu time está engajado, né? Como tá as diretrizes internas para eu também jogar a regra que eu preciso jogar internamente. Então, eu tenho esse sentimento. E aí...
te dando um resumo, seria talvez gestão de pessoas, né? Ou talvez gestão de tempo de qualidade, porque a gente precisa ser muito... muito efetivo com o tempo que a gente tem, né? Então... E ao mesmo tempo, tu como gestor, tu não pode ser o cara que só cobra, nem o cara que só tá ali amaciando, né? Eu acho que quando tu fala também de gestão do tempo, é tipo, poxa, aqui eu preciso puxar a orelha, mas eu também preciso estar ali para dar apoio. Eu preciso ser o mentor, o gestor, mas eu também preciso ser o apoio. Até porque a gente tá falando de pessoas, né? Sim. E aí, claro, a gente faz uma análise diária, matinal, em como a pessoa chega pra trabalhar, né? Então, pô, às vezes tu vê que um não tá bem, às vezes um tá super motivado, tá no momento de receber uma crítica ou um puxãozinho ali pra também se puxar. Às vezes você vê que a pessoa não tá legal, tá com o emocional um pouco abalado, às vezes por uma venda, alguma coisa que aconteceu. Então, a gente também vai dosando ali pra conseguir deixar todo mundo feliz, de certa forma, né? Dentro do escopo ali do trabalho. Tu acredita que essa habilidade tu desenvolveu? Ou foi algo que tu já tinha, esse feeling, né? Pra lidar com pessoas? Ou tu desenvolveu ali trabalhando com vendas mesmo? Eu vou dizer que eu desenvolvi trabalhando com pessoas. Porque daí não envolve vendas. Daí a gente tá falando mais de pessoas, empatia, o quão empático eu sou, o quanto eu me coloco no lugar da outra pessoa para poder dar a direção ou às vezes estender a mão, ajudar, né? Então tem esse... Você precisa muito se colocar no lugar do outro antes de qualquer cenário, antes de se ver como o líder daquela operação, antes de se ver acima das pessoas hierarquicamente, né? A gente precisa olhar e entender qual momento que cada um tá. E ninguém vai estar ninguém vai ter o mesmo momento dentro de uma equipe dessas, né? A gente vai ter pessoas que têm 2, 3 anos de empresa e já tá muito habituado, né? Então tem mais, às vezes, resistência para mudanças, para novas técnicas, novas abordagens, né? E a gente tem o pessoal novo que chega com muito sangue no olho, muita vontade, mas às vezes você precisa frear um pouquinho, né? Falar, olha, eu sei que essas ideias são maravilhosas, mas se habitua um pouquinho para você trazer essas ideias com mais corpo, né? E com mais metodologia que tem aqui dentro. Então, a gente precisa sempre dar aquela rebolada. Eu costumo dizer que o gestor, ele é o que mais rebola daí, né? Porque ele tá entre outros gestores, né? Que vai ter acima dele, e entre a equipe também. Ele é um elo entre esses dois lados. Eu te pergunto... Justamente porque hoje até existem escolas de vendas, né? Mas eu te pergunto justamente porque é um processo para te entender que tu gosta de vendas, que tu é bom, que tu tem habilidade e que às vezes não é porque tu entrou na faculdade de vendas, digamos, né? E hoje eu tenho para mim, não sei se vocês concordam, mas uma das profissões que mais ganham é vendas. Com certeza. Às vezes, mais que qualquer administrativo, operacional. Tem muito vendedor. E a principal, qualquer empresa. Tu abre uma empresa... Ah, não vou botar vendas. Como que vai vender? Aqui a gente tá falando de... Eu tô falando de uma venda específica que seria porcelanato, né? Sim. Mas a gente falar no macro, a gente tem outras vendas que a pessoa... sai de manhã, né? Às vezes quebrado, volta no final do dia, resolvido a vida financeira. Dependendo do ticket, né? Do share da venda que ele tá fazendo ali, cara. Então, realmente, acho que é a única profissão, né? Hoje no Brasil, que você sai... com uma perspectiva financeira e no final do dia, se você acertar uma bolada, uma venda expansiva, algo que você já vinha trabalhando, você pode falar, olha... Lavei a égua hoje, né? Então, isso aí. Posso complementar nessa direção que ele está falando ali das equipes? Hoje, assim, eu vejo uma situação muito grande dentro das empresas, o tempo para treinar as pessoas. Né? O treinamento ele é algo muito, muito importante. E quando você treina o teu funcionário, ele muda. Porque ele conhece não só a estrutura da empresa, os valores, tudo aquilo que a empresa quer, mas ele também vai entender que ele precisa ter algo técnico ali dentro, né? E vendas não é uma coisa assim que você nasce com o dom. Ok, tem pessoas, né? Assim como eu, como a Lid, que tem essa facilidade com a comunicação e vendas. Agora, vendas é totalmente treinável. É totalmente treinável. Então, a partir do momento, não importa a profissão, arquiteto, engenheiro, enfim, qualquer empresa que ela vai colocar uma equipe de vendas, tendo 1, 2, 10, 20, 30 pessoas, precisa treinar.
E algo que eu tô percebendo muito nas mentorias, tá? Nas empresas que eu tô passando, é que além de treinar, você precisa ouvir a sua equipe. A resolução dos problemas está em você ouvir as pessoas que estão envolvidas no processo. Porque no dia a dia, né, não sei se vocês concordam, o gestor, o dono da empresa, ele está buscando, né? Ele está ali, ele está cuidando do financeiro, do administrativo, ele está fazendo network, né? E ele quer simplesmente que caia a cifra no final do mês. Só que o maior entendedor do negócio é quem? Não, o vendedor que está ali frente, né? É o que está de frente com o negócio ali. Né? Então, ele precisa ser treinado, ele precisa ser conduzido. É como uma orquestra, né? Tem um maestro ali. Então, ele precisa ser desenvolvido também, né? Exato. Porque cada momento muda, principalmente quando tu trabalha com produto, que cada hora vem uma tendência nova, produtos novos. Ou o digital, né? O próprio digital. Tu começar a entender que tu tem que destravar, esquecer os medos para ir pro digital. Enfim, é um processo que acredito que é a função da empresa trabalhar nos vendedores. Porque né? existe o líder e existe os liderados. Então, o líder, ele precisa se posicionar como tal. Ele precisa agir, né? E delegar o que precisa ser feito, né? E cobrar depois essa equipe. Acompanhar, cobrar, né? E o que acontece na maioria das vezes? Contratou a pessoa, colocou ali e esqueceu. Então, tu pode estar complementando, né? Que você está no dia a dia. Eu ia comentar que no nosso caso ali, a gente tem uma plataforma de estudo, né? E é contínuo ali o estudo, ele é atualizado, né? Todo mês a gente tem uma porcentagem de estudo que precisa ser entregue, né, da equipe. E o bacana conosco ali é que normalmente o vendedor, ele entra, né, o consultor, e ele, já quer vender, já quer trabalhar. Normalmente a gente, como é um segmento muito específico, já vem o consultor preparado, ele já teve algum contato em algum outro lugar. E a gente a gente dá uma freada na emoção dele, né, porque ele cai ali na demanda de estudo, é muita coisa. A gente tem muito conteúdo, é muito produto para a pessoa aprender, né? E acaba que ele realmente passa por um processo muito longo de treinamento, que é um investimento nosso, inclusive de tempo, né? Eu vejo que é um investimento nosso, mas quando ele vai para a praça de venda, vai para os atendimentos, ele realmente não volte, né? E se voltar só para atualização de novos produtos e tudo mais. E aí, quando eu vejo esse volume, né? No meu caso, que é um volume muito alto de produtos, eu vejo que o vendedor, ele acaba vendendo só o que ele tem confiança. Então, por exemplo, assim, eu gosto desse produto, eu tenho afinidade com esse produto, eu vou vender. Se ele tem um produto que ele já oscila, ele dá uma... Sabe? Ele já deixa de vender, assim. Às vezes a gente acompanha o atendimento, a gente vê que ele deixa passar, sabe? Ele só dá aquela explicatinha básica e deixa passar. Eu acho que tanto no meu caso quanto no seu, né? No digital, tem que fazer um esforço muito grande de fazer o vendedor ele acreditar, né? Ele precisa acreditar muito no que ele está vendendo, né? E a gente sente, né? Na parte de gestão, quem está fazendo a consultoria, se a pessoa não está acreditando, você sente, cara, eu vou precisar capacitar mais, dar uma atenção mais reforçada, né? Ou até o próprio vendedor deixar o gosto dele um pouquinho de lado. De lado, né? Eu não gosto desse revestimento, aí vai e não oferece, né? Exato, e esse é o segredo, é o treinar. Né? É uma escola todos os dias. Obviamente que você vai estar no cliente e o cliente também vai trazer esses pontos, né? E cada vez mais você... então eu preciso estar mais atualizado. Então, peraí, deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu ver o que o mercado está falando. Né? Então, o sentir o mercado, que é a parte da experiência, ela é muito importante. Mas você precisa ter a base. Então, gente, planejamento nas empresas. Você precisa planejar, ter um planejamento anual, sentar, trabalhar as metas, né? Trabalhar a premiação de vendas é muito importante. Você motivar a sua equipe, né? Ter uma meta geral, uma meta semanal, uma meta diária. Parece assim, nossa, mas é tão simples. Não é, você precisa acompanhar. Toda semana, né? Eu, como consultora, acompanho algumas empresas, sento. Como é que está a venda? Quanto que foi vendido? Esse produto vendeu, não vendeu? A gente faz uma análise dos lançamentos dos produtos também.
o que está dando certo, o que não está dando certo. Porque muitas vezes você tem uma ideia, ou você vê o concorrente fazendo, você fala assim, não, eu vou implementar essa ideia que vai dar certo na empresa. E nem sempre aquela ideia vai dar certo. Mas como eu sempre falo para os meus alunos, para os meus mentorados, o não você já tem. Então vamos em busca do sim. Não é verdade? Porque às vezes numa sacada você explode de vender. E isso está ligado com o digital. Porque um bom produto, né? Eu trabalho muito com ponto de venda. Então, as pessoas são muito visuais. Elas chegam, elas olham ali a embalagem e elas se apaixonam pela embalagem. Então, às vezes, o mesmo produto que você vende há 40 anos, que está lá numa embalagem simples, se você jogar ela para uma caixinha e estruturar, aquilo vai vender 3, 4 vezes mais. Não, ou até mesmo um vendedor que se apaixonou por aquele produto. E às vezes um produto, vamos supor, né? Um revestimento que está lá jogado e alguém se apaixona pelaquilo, ele vai vender todo o estoque. E os outros vão olhar, nossa, mas esse revestimento, por que está vendendo? Porque é o que transmite ali, né? Às vezes o cuidado, a paixão. E eu digo, e eu demorei para aprender como arquiteta que é a mesma coisa. Como que eu não sou apaixonada pelos projetos que eu faço? Como que eu não consigo vender? Exato. É o teu projeto, né? É o meu projeto. E a gente demora para mudar isso porque normalmente o cliente veio até a gente. Isso aí, assim, uma das coisas que eu mais pontuo com a minha equipe, né? Pessoal, vamos fazer o básico bem feito. Então, a gente tem todo um encantamento, né? O cliente vem até você, você precisa encantar ele, né? Primeiro tem as regras dos 3, 5 segundos, que o cliente precisa te comprar. Então, beleza, já recebeu o sorrisão no rosto, o cliente entrou na loja, no meu caso, né? Bom, vamos fazer um atendimento. O que eu vejo normalmente? O consultor, ele acaba na correria ali, recebe... Escuta o que o cliente quer, já leva ele direto no que ele quer, já apresenta, já tenta resolver ali e vai para a próxima demanda, porque é muita coisa durante a semana, né? Então, o que eu bato na tecla? Gente, vamos fazer o básico bem feito. Recebe, serve um café, mostra produto por produto, conta a história que esse produto tem. No caso da caixinha, né? Mostra a caixinha, né? Explica qual foi o conceito dessa caixinha, qual foi o conceito, por que esse produto está dentro de uma caixa específica, no caso, né? Faz o básico bem feito, apresenta todos esses benefícios que o produto tem. Se precisar montar uma apresentação, que monte, se prepare para esse atendimento, né? Às vezes eu acho que fica muito automático, né? O consultor, ele olha às vezes a carteira dele, se é um vendedor que tem mais tempo de casa, está muito tempo já no segmento, ele olha, putz, eu tenho 10 pessoas para responder hoje, mais 3 orçamentos na minha demanda aqui. Ele acaba só fazendo e vai mandando e vai. E às vezes se ele parasse, olhasse, poxa, eu vou responder que esses aqui daqui a pouco já dão um retorno e esses aqui eu vou focar com muita qualidade agora. Vou pegar e vou receber. Eu vejo que é uma dor que todo mundo se encontra em algum momento. Sim. Até porque todo mundo gosta de ser bem tratado, de sentir carinho, sabe? Sentir amado. Então, é diferente quando o vendedor... Oi, o que tu precisa? Não. Oi, como eu posso te ajudar? Olha aqui, quero te mostrar uma novidade. Então, bem o que tu falou. Às vezes a pessoa... Eu quero piso pra piscina. Não, vou te mostrar o piso, mas e aí? Aí a pessoa vai puxando. Olha, eu também preciso do piso para tal lugar. Então, também a pessoa vai se abrindo pro consultor ali e quando vê... E aí vou deixar até uma pergunta no ar. Quando foi a última vez, que, sem relação nenhuma com o lugar, vocês entraram e, tipo, sentiram assim, cara, tive um atendimento 10. Sabe? Assim, é difícil você buscar, né? Falar, cara, olha, fui num lugar que... Nossa, aquela pessoa ali foi um vendedor que me... E eu já tive casos, né, que passei por um atendimento, quando eu fui ver eu já tava tirando o cartão. Depois eu saí e falei, meu Deus, sabe assim, esse era bom. Eu comprei e nem vi. Sabe? O cliente, acontece muito na arquitetura isso. O cliente é bem atendido. O outro orçamento deu mais em conta, mais barato. Não, mas eu gostei. Naquela loja, porque primeiro a pessoa compra você e depois ela compra o teu produto. Então, o mais importante de tudo é você se vender. Quando você sabe se posicionar, quando você sabe se vender, com certeza você vai vender o teu produto após. Só que quando você inverte essa ordem, já vai direto no produto, pode acontecer uma
coisa mínima no meio desse caminho, a pessoa desiste. Não, e a concorrência tá aí. A concorrência tá aí, muitas vezes com os mesmos produtos, a mesma qualidade. A própria internet. A A própria internet, porque a pessoa olha primeiro online, ela pesquisa, ela sabe. Eu estava falando essa semana no treinamento. Primeiramente, a pessoa vai fazer toda uma pesquisa online. E depois ela vai vir na loja. O cliente, ele já chega sabendo o que ele quer, né? Ele não é mais 100% leigo, né? Ele tem um pouquinho, tipo, vou comprar alguma coisa, ele minimamente ele já estudou alguma coisinha ali, né? Com Procurou. certeza, com certeza. E isso tem muito a ver, porque você vai ter uma ligação com aquele vendedor, né? Isso. O olho no olho, né? Essa recepção que você comentou, que é super importante, né? Eu vejo assim, né? Eu sempre falo o seguinte, você recebeu um e-mail, mas o cliente está na tua frente. O que é mais importante nesse momento? O cliente. É o cliente. Ah, mas aí vem a ansiedade do vendedor, porque ele sabe que aquela proposta é melhor. E aqui ele vai vender mesmo. E no e-mail tá escrito assim, fechado. Putz, e aí? Então, assim, não dá assistência que precisa dar naquele momento ali e não sabe que pode ser uma venda muito melhor, uma indicação, né? Então, nós temos que fazer de uma forma... Eu sempre falo isso para as meninas. Se você tivesse que servir um cafezinho para Deus, como que você serviria? Quente? Muito quente? Morno, gelado ou na temperatura certa, né? Porque quando a gente faz para ele, tudo é perfeito, né? Ele é perfeito, ele é agradável, né? Então a gente tem que fazer com amor, com carinho, né? Atender as pessoas, a gente não sabe o que a pessoa está passando do outro lado. E essa área de vocês, que é uma área que você está trabalhando com sonho, né? Às vezes a pessoa, ela demorou uma vida inteira para ter uma casa, para ter um espaço, um ambiente agradável, né? Para colocar aquele espaço instagramável, né? Que a gente chama. E aí ela é mal atendida. Às vezes ela até desiste de fazer a obra. Sim, sim. Acontece muito, né? Desiste. Eles contratam o arquiteto Desiste de e contratar... chega no meio, abandona. Exato, né? Eu vou dar um case assim, ó. Um que vai emendar para outro, né? Eu, antes de ser gestor, já estive como vendedor que cuidava daí só do meu negócio, né? E aí eu lembro que eu tava na praça, num sabadão, vendendo móveis planejados na época. Entrou um senhor na loja. Aí o senhor não estava bem vestido, né? Se você olhasse ele ali, fizesse uma análise inicial ali, você... não sei se vai comprar, talvez é um curioso que tá entrando aqui na loja. Aí ninguém levantou, não era a minha vez de ir lá atender. Vi que ninguém levantou, falei, posso? Me deram a vez, fui lá atender. Pô, o senhor atendi tudo, ele comprou uma bolada comigo, foi assim o meu sábado. Aí trazendo pro meu momento de gestor, eu sempre falava, gente, atenda assim, com excelência, independente de quem tá entrando na loja. E assim, aí o vendedor tinha aquela de olhar, às vezes eles não querem fazer questão, às vezes tá com o e-mail com escrito fechado ali, outro negócio. E eu sempre tinha aquele negócio assim, tá, então se eles não vão atender, eu como gestor vou me levantar e vou no exemplo mostrar que eu tenho que atender. E eu comecei a trazer muitos clientes que começavam a ir na loja atrás de mim por conta dessa referência que eu me transformava. Então, às vezes, a pessoa era um curioso que entrava na loja. Eu fazia o atendimento como se fosse o cliente que veio para fechar. Servia o café, explicava todo o conceito da empresa, todos os conceitos do produto, quais são as possibilidades, quais não são. Deixava o meu contato de referência. E eu tinha certeza que aquela pessoa... Por mais que não comprasse comigo, ela falava em alguma oportunidade, tá fazendo piso? Eu tenho um contato excelente lá na Porto Belo, liga pra esse cara. E volta e meia vem essas referências, né? Então, assim, eu bato muito nessa tecla de, gente, a gente tem que atender, se não é venda que você vai fazer um relacionamento e você vai se tornar referência dessa pessoa. Essa pessoa, quando ela lembrar da marca, lembrar do produto, ela vai associar a você. E tu acha que ele vai lembrar, exemplo, do piso que comprou ou do vendedor que vendeu? Do vendedor que vendeu. Não, vai lembrar da especificação do material, da cor. Ele vai lembrar do vendedor. Com certeza. E tu que às vezes tem rotatividade de consultor, de vendedor ali, não chega lá, não, eu quero o vendedor tal. Ele não tá mais. Dá até medo de falar que não tá. Ele já fica, não tá, e onde é que ele tá? E sabe o que é legal? Acontece muito isso, eu percebo muito isso nas empresas, né? Os funcionários, eles são essa extensão dos gestores, né? Dos gerentes, dos diretores. Porque quando um diretor, por exemplo, ele não se importa em ir lá atender o cliente, é o exemplo da liderança.
É o exemplo da liderança, né? Só que tem muitos empresários que abrem a sua empresa. A gente tem muito empresário assim. Tem empresário MEI, tem empresário ME, tem empresário EPP, tem o cara grandão, né? Óbvio que o grande hoje, né? Ele não vai ter o tempo para ir lá atender o cliente, mas ele já fez isso. Ele já passou por todas as áreas. Agora, o cara que está começando ali, ele tem que ter essa humildade de aprender. Né? Eu não sei vendas, eu não consigo me comunicar. A minha orientação é sempre o seguinte: procura uma empresa, procura um Senac, procura um Sebrae, faz os cursos online, faz um curso de oratória, participa de network, sabe? Observa como as pessoas se comportam, né? E isso tá muito naquele ditado bem popular que diz assim, ó: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E isso é real, isso é verdade. Por quê? Se você parar de estudar, se você parar de ter aquele desejo, aquela coisa de querer aprender, de estar nos lugares, você morreu. Você morreu pro mundo, porque o mundo, ele não tá só digital. Não, e o mundo, ele é em torno de vendas. Ele te cobra, ele não é um piscar de olhos. Tem coisas acontecendo o tempo todo. Então, se nós não estivermos nos lugares e nos misturando, conhecendo pessoas diferenciadas, nós vamos ficar sempre na mesma média. E essa média vai ser para baixo. Não vai ser para cima. E eu acredito, não sei se vocês concordam comigo, mas vendas é experiência. É muito mais experiência do que um curso, um treinamento. A pessoa pode fazer um curso, pode fazer um treinamento, mas se ela não tiver testando prática, né? Na prática ali, não tem. Tu vê, ó, quando eu falava que eu não era vendedora, eu sou arquiteta. Aí não consigo vender, porque eu sou arquiteta. Aí fui fazer um MBA em gestão de escritório de arquitetura. Porque na minha cabeça eu não vendia, porque alguma coisa aqui no meu processo tá errada. Aí demorou para eu entender, poxa, eu não precisava de um gerenciamento de escritório. Eu precisava sair para vender. Eu precisava ser a vendedora do meu escritório, né? E isso a gente demora, por quê? Porque a gente não entende que nós somos... eu sou arquiteta, beleza, mas todo mundo sabe que eu sou arquiteta? Todo mundo sabe que eu vendo o que eu faço, né? É tão curioso isso que as pessoas me perguntam assim, mas você hoje não exerce a profissão, você não exerce... Aí eu já rebato na cara, né? Eu falo, olha, eu exerço muito bem, inclusive, né? Eu trabalho com arquitetura comercial, né? Eu trabalho no setor comercial da arquitetura hoje, né? Isso. Então, tá dentro da minha atribuição ainda de arquiteto, né? Isso, se parar pra ver. Não, e tu usa o teu conhecimento da arquitetura. Todo instante. Todo instante. Então, assim, hoje, óbvio, é muito importante a faculdade, uma pós-graduação, né? Mas estar em lugares que te proporcionam um curso, um treinamento, coisas que a gente fala assim que são de um final de semana, né? Um MBA é importante, Agora, você ir associando isso ao dia a dia, então, às vezes, o que aquele colega falou, né, de profissão ou de uma outra área, vai dar uma virada de chave para você. Por quê? Porque nós trazemos muitas crenças de criança. Aquilo que foi falado lá no banco da escola, aquilo que o teu pai falou, ou que você não teve uma referência, principalmente, né? Então, eu vejo muito isso com as mulheres, porque muitas não tiveram referências de pais, né? Do pai, na verdade, do pai. E aí se tornou além de ser uma executora, né? Faz tudo na força do braço. E aí assume um papel que não é dela, né? Que ela poderia terceirizar muitas vezes com alguém. E isso prejudica, porque quem faz tudo não faz nada. Não faz nada. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, Lid, em relação a isso, para você também saber qual que é o teu papel como gestora ou gestor da tua empresa, independente do número de funcionários.
Porque nesse caso, nesse exemplo que você está dando, a pessoa ela tem dificuldade de delegar, né? Também um pouco. Isso, ela não consegue delegar. Acaba abraçando, né? Ela abraça, O senso de responsabilidade tão alto. daí ela não faz, ela é vendas, ela é financeiro, ela é administrativo, Isso. ela faz um pouco de tudo. Só que Ou não assume que é, né? Isso, Também. mas assim, no início a gente sabe, tem isso, o fazer. Só que vai chegar um momento que você precisa criar problemas para você mesma. O que é o criar problemas? Vamos lá. Eu preciso conquistar mais clientes. Ok, então eu preciso sair para vender. Então, primeiro eu saio para vender, para mim poder conseguir mais contratos e terceirizar os meus serviços. Então, um exemplo. Consegui agora, eu tinha um contrato, agora eu consegui mais 2. Estou com 3 contratos. Eu vou contratar alguém para me auxiliar nisso. Então, eu não preciso ficar trabalhando no final de semana, à noite, entende? Então, eu preciso criar esses problemas que são problemas bons para me ajudar a crescer, né? E como consultora do Sebrae, eu sempre falo assim também para os meus alunos, para os mentorados, para quem eu conduzo. Gente, faça planejamento estratégico. Porque quando você olha de cima, por mais simples que seja o planejamento, você vai conseguir ver onde você quer chegar, né? E aí não importa o tamanho da empresa. Só que você precisa parar e olhar. Qual a sua meta até o final do ano? Né? Quantos contratos eu quero... Quantos cursos eu quero vender? Né? Então, muitas vezes você vai diminuir a frequência. Se não conseguiu atingir a meta naquele mês. Opa, deixa eu voltar para mim ver aqui. O que eu fiz de certo e de errado para mim poder conduzir melhor. Aí, o que acontece? Essas pessoas desistem. O vendedor desiste daquele produto. Só que ele não tentou o suficiente. Ele não oferece, na verdade. Então, eu vejo muito isso em balcão normal, né? De loja, de padaria, enfim. Então, por que você não vende? Porque se vendeu um produto, tua colega vendeu 20, você vendeu 1. Tá nítido, não oferece. A pessoa não tem nem o que questionar. E se tu não oferece, Você o cliente não não sabe. oferece. Se tu não oferecer, teu cliente não sabe o que você tá vendendo. Não, e se tu não falar, eu falava muito isso também pra minha equipe. Eu trabalhava com uma arquiteta, eu falava assim, todo mundo tem que saber que tu é arquiteta, todo mundo. Eu fui fazer um orçamento, ela foi junto. Aí quando ela olhou assim, nossa, a gente almoça juntas todo dia. Elas iam no restaurante, almoçavam juntas. Tu é arquiteta? Eu falei, eu olhei pra ela, né? Ela me procurou pra fazer o orçamento e ela almoçava com a guria e não sabia que era arquiteta. Olha só. Aí eu falei, todo mundo tem que saber que tu é arquiteta. Não porque tu quer aparecer que tu é arquiteta, mas porque tu tá se vendendo. Sim. Exato. Tu tem que se vender. E isso acho que entra também na estratégia ali. A gente não pensa nisso como uma estratégia. Como uma estratégia de venda. Como uma... Poxa, eu vou nesse evento, eu vou nesse aniversário. Mas isso é na lógica da vida, né? A gente tá centralizando em vendas, mas isso é uma lógica da vida. Se você precisa de alguma demanda, se você não externaliza o que você precisa, se você não grita pro mundo o que você tá precisando, as pessoas elas não conseguem adivinhar, né? Vou tentar dar um exemplo, assim, muito básico. Bom, vamos simular que eu estou querendo trocar de carro, né? E eu tô procurando a melhor oportunidade para trocar de carro. Se eu não conversar com as pessoas, né? Externalizando, olha, pô, Lid, tô procurando um carro pra comprar, se tu souber, ô Ana, também. Né? As pessoas, elas não olham, não te referenciam com essa necessidade, né? E aí, no caso do vendedor, ele necessita de venda, necessita vender. Então, ele precisa, né? Tipo, olha, sabe quem tá precisando no meu caso, sabe quem tá precisando de piso? Souber, ó, me avisa, né? E aí, você gira a conversa em torno disso para que aconteça, né? Não, eu conheço alguém, aí já faz a lembrança e isso vai... O mercado vai girando, né? Faz parte. Eu falo assim, ó, vendedor não tem horário, né? É 24 horas, final de semana. Quando a pessoa... Não que a pessoa vai estar lá no churrasquinho vendendo o revestimento, né? Eu tô, se mandar mensagem... Mas ela tá se vendendo de alguma maneira, né? Sim. Ela tá procurando, o vendedor tá procurando essas conexões, tá procurando oportunidade. O que eu mais vejo, normalmente o vendedor é aquele que pergunta o que tu faz. O cara que quer saber com que tu trabalha, ele é vendedor.
Ele Com já certeza. quer tirar o briefing ali, né? Saber onde ele se encaixa na... Onde ele se encaixa, como que ele pode vender pra ti, se tu é o cliente dele, se tu não é. Então, isso tudo ele já consegue saber também. E algo muito importante, assim, que eu vejo, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Essa questão do posicionamento. Né? Dessa postura que você precisa ter com o teu visual, né? Com as tuas vestimentas, né? Isso é muito importante. E muitas pessoas não dão bola para isso, né? E aí vai num... É um conjunto, né? É um conjunto. Vai no network, ou como vocês falaram, participa de eventos. Você está o tempo inteiro se vendendo. Eu não saio sem cartão. Sem cartão de visita. Quando eu cheguei aqui em Itajaí, há 2 anos e pouquinho, né? Eu falei, não vou fazer cartão, não. Né? Eu tenho meu Instagram, eu trabalho com online. Quem quiser, né? Quem quiser que me procure lá. E aí comecei a participar. Cadê o seu cartão? Cartão. Teimosa, fiz um cartão digital, e a pessoa queria o tal do cartão. Não, esse cartão aqui não é só para você aproximar e pegar o meu contato, o meu WhatsApp. Também não funcionou. Então, óbvio, é um conjunto. A gente entrega o cartão, já se interessa pelo cliente, já adiciona no WhatsApp. Já começa a seguir lá no Instagram. Tem que estar em todas as redes, todos os meios físicos, online. Porque tudo, né? isso faz parte do posicionamento. Aí vem essa postura de você ter o teu digital bem organizado, né? Ter essa... olhar para o cliente, mas de uma forma intencional, né? Obviamente, você vai estar num churrasco, você vai estar entre amigos, você não vai estar vendendo o tempo todo. Mas a sua imagem está se vendendo. Então, o cuidar, né? A forma como você fala, né? O que você vai beber também, né? A gente fala muito isso entre as mulheres, né? Porque não parece, mas tem algumas mulheres que acabam exagerando, né? A gente já teve algumas experiências assim. E isso... quebra, assim, totalmente o encanto, né? Do profissional ou da profissional. Porque olhar sobre o outro, né? Você é uma marca. Né? Então, assim, quando você vê que o teu nome se torna uma marca, Ana Tamanho. Por que eu escolhi o meu sobrenome, né? Quando eu resolvi empreender, vendendo as minhas mentorias e consultorias. Porque eu criei essa base forte na minha região, né? Na época, eu morei 22 anos na mesma cidade, né? E estou há 2 anos e meio aqui. Eu morei em Joaçaba. E lá eu construí toda uma estratégia em cima dessa marca, do meu sobrenome. E eu resolvi colocar o meu nome primeiro, Ana Tamanho. Por quê? As pessoas associavam isso ao meu sobrenome. Antes eu usava uma outra nomenclatura. Também tinha tamanho, mas era uma outra. Aí mudei a marca, me posicionei. Então, muitas vezes, não é que você está errado, mas você só precisa reestruturar. Mudar a mentalidade também. Se posicionar melhor, né? Porque aí vai sendo um conjunto. Você vai fazendo uma boa prospecção, você vai tendo um material legal de comunicação, você é lembrado, a sua imagem comunica. E uma coisa muito importante, né, Lid, que você é a rainha disso, estar nos networks. Arroz de festa. Ela é a rainha do network, minha gente. Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi muito com a Lid. Mas tu sabe que antes de gostar de network, eu era a guria do rolê. Daí conhecia as pessoas, né? Mas era pra festa, mas ninguém sabia que eu era arquiteta. Olha só. Entendeu? Vamos fazer um churrasco, chama a Lidiane. Vamos pra praia, chama a Lidiane. Hoje não, hoje as pessoas me chamam pra fazer negócio. Lidiane, vamos lá fazer um negócio, vai ter um network, vai ter um treinamento. Quando eu mudei, quando eu entendi... Eu sou vendedora. Você fez a consultoria com a Ana? Não, fiz, mas eu... A Ana... Tá batendo a conversa. A Ana, quando veio pra cá, né? Eu fui a primeira pessoa, né? Primeira. Eu conheci a Ana, dei a carona pra ela e comprei o curso... Era o treinamento, Era um treinamento online. Um treinamento online. Eu deixei ela em casa, eu comprei o treinamento online. Legal. E foi quando eu mudei, que aí sim... Aí tu vê, Tu vê que coisa boa, né? Antes eu era conhecida como a guria do rolê de festa. Agora como network. Gente, isso é resultado
de tu mudar tua mentalidade, de tu entender o que é vendas, de tu se vender. Não né? ter vergonha. Não ter vergonha. E saber que, poxa, a Ana, o Danilo, Lídia, eu preciso de tal fornecedor. Lídia, tu conhece? Então também, isso faz parte de um bom trabalho. Isso quer dizer que as pessoas estão lembrando de mim. Então... E aí a gente está entrando num tema dessa conversa que a frente da venda, né? A gente tem o relacionamento. Né? Então, a gente falou das técnicas, como você se posiciona, como você se comunica, você precisa treinar, entender de produto, né? Fazer o básico bem feito, os atendimentos. Daí a gente tem agora o relacionamento. O quão você se relaciona com o seu nicho, né? Com o seu funil que você precisa atender. E aí, você tem que mirar, sou arquiteto, eu preciso... Vou dar um exemplo, né? Sou arquiteto, eu preciso encontrar clientes que recém compraram apartamentos. Cara, você vai ter que procurar se relacionar dentro desse meio, né? E aí ter bons relacionamentos. E, né, vejo assim que muitos vendedores, eles acabam tendo um case de sucesso muito bom, porque conseguem se firmar dentro desse relacionamento. Vai além da venda daí. Isso. Né? Então, no meu caso, tenho consultores que final de semana postam story tomando um vinho com o próprio cliente, tá no momento de lazer, mas não deixa de estar se relacionando. E eu acho isso excelente. Eu falo, nossa... Sabe? Perfeito. Então, tem esse outro ponto também. Tu falou agora, eu lembrei de uma frase que eu escutei assim: é muito difícil fazer negócio com amigos, mas tu transformar um cliente em amigo é a melhor coisa. É a melhor coisa. Isso mostra como tu é um bom vendedor. Porque é muito difícil a gente transformar um amigo em cliente. Mas um cliente em amigo é a melhor coisa. E estamos chegando ao fim. Conversa muito boa, a gente podia falar muito mais, porque todos nós, como a gente está falando aqui, todos nós somos vendedores. Para a gente finalizar, Ana, manda um recadinho para o pessoal de casa. Acho que principalmente ali no digital, né? Sim. Que é o teu forte também. Um recado ali para as pessoas se destravarem. Bom, olha, o destravar hoje no digital, ele tá dentro de você. Então, a sua essência, o seu propósito, você tem que trazer isso à tona. Essa reconexão do seu eu, de quem é você. Então, não deixe de comunicar aquilo que você realmente acredita. Porque isso vai mudar não só para você, mas você vai ajudar outras pessoas e vai transformar a vida de outras pessoas também. Eu fiquei por muitos anos travada no digital por coisas bobas, não querendo mostrar aquilo que eu tinha de melhor, como eu poderia ajudar o meu cliente. Né? E hoje, se você se encontra assim com essas crenças limitantes, né? Pega lá o teu celular, tenta gravar, não consegue finalizar um Reels, finalizar um vídeo, não se sinta excluída, você não é a única. Não é a única, mas você precisa começar, né? Porque o digital, ele é a ferramenta do momento, do presente, do futuro, e ele vai cada vez mais se aperfeiçoar. Instagram, TikTok, outras redes, LinkedIn, vão vir outras novidades. E quanto mais você demorar para entrar, pior vai ser. Então, esse é o meu recado, né? Para homens e mulheres destravarem no digital, né? E também deixar o meu contato, meu Instagram, né? Não posso deixar de falar meu Instagram. Vai estar na descrição do vídeo também, mas pode falar. Boa propaganda, né? Isso aí, Ana Tamanho Oficial, né? Eu trabalho atualmente com mulheres no Instagram, tem um curso chamado PMV, que é o Posicionamento Mulher Visionária, né? Que junta essa conexão do Instagram e também esse posicionamento que é no Senhor, né? Eu sou cristã, atuo há 15 anos com marketing, vendas e marketing digital. E também trabalho com mentorias e consultorias. Sou consultora do Sebrae, né? Mas também tenho projetos individuais, né? Aqui no litoral, a nível de Brasil. Então, eu deixo à disposição. Se ficar alguma dúvida, manda lá no direct, manda para a Lid que a gente vai responder. É isso aí. Danilo, fala pra gente. Eu acho que eu me identifico muito contigo, essa questão da gente ser arquiteto vendedor. Deixa um recadinho pro pessoal, principalmente os profissionais da área, que é o nosso maior público aqui do podcast. Esse desenvolvimento e a coragem para
para seguir as vendas? Primeiro eu queria agradecer o convite, né, Lid? Foi super bacana a experiência. Gostei de participar com a Ana, já conhecia a Ana, mas acho que conversar mais sobre o trabalho que ela faz, né? Eu não tinha experiência aí, não tinha tido essa troca, então foi muito legal. Prazer também. O recado que eu deixo, principalmente para os arquitetos, que acho que tenho mais propriedade para passar, é para vocês acreditarem em vocês, né? Entender que vocês são vendedores, sendo arquitetos, sendo vendedor ou não sendo, vocês sempre terão que se vender, né? A gente se vende a todo momento, tanto comercial quanto em casa. A todo momento a gente precisa estar vendendo, estimulando, né? Que as pessoas comprem as suas ideias, comprem o objetivo que você precisa, comprem, às vezes, uma regalia, né? Que você precisa conquistar. Então, não pense que você não é vendedor, porque você é. Obrigada, Danilo. Obrigada, Ana. Eu agradeço. Vocês são pessoas muito especiais para mim. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e vocês são sempre bem-vindos. Pessoal de casa que está aqui conosco, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, nos siga nas redes sociais. Aqui na descrição do vídeo também vai estar as redes sociais do Danilo, da Ana, para vocês poderem se conectar, trocar ideias, e deixe também suas dúvidas nos comentários. Espaço Aberto, seu podcast da área da construção. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro.